Estamos falando sobre a questão da farra do INSS. Farra do INSS é o nome que o Metrópolis vem usando desde 2023 para falar desse tema. 2023, 2024, agora 2025, com a operação sem desconto da Polícia Federal, que foi deflagrada na semana passada. O Tribunal de Contas da União também está envolvido nisso. Isso porque o ministro do TCU segurou o julgamento sobre fraude do INSS sobre um ano. Mas quem vai falar sobre isso hoje é Tássio Lohan, colunista aqui do Portal Metrópolis. Matéria que está na coluna dele lá no nosso portal. Oi, Tássio, muito boa tarde. Oi, Neila. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Tudo bem? Conta pra gente que ministro é esse e que julgamento é esse? Perfeito. Esse é o ministro Haroldo Cedras, que é o relator desse caso da farra do INSS no TCU, né? É uma apuração ali que vem antes dessa operação da Polícia Federal, né, que foi deflagrada na semana passada. O TCU já estava analisando esse caso ali desde as nossas reportagens, desde que o Metrópolis iniciou essa série de reportagens sobre a farra do INSS. O deputado Agostinho Ribeiro representou o TCU sobre esse caso e o relator foi o ministro Haroldo Cedras. Inicialmente, ali em junho de 2024, em junho do ano passado, o ministro tomou uma decisão que foi, de certa forma, importante, que ele suspendeu os novos descontos, todos os novos descontos, e mandou ali, né, nesse âmbito ali de investigar toda essa questão. Só que chamou a atenção que desde então, desde junho do ano passado, o ministro Haroldo Cedras não voltou a pautar recursos que essas entidades ali que estavam fazendo esses descontos indevidos, recorreram ali no âmbito do processo e ele não pautou. Na verdade, uma pequena correção, ele chegou a pautar 5 vezes e todas essas vezes ele tirou o caso de pauta. E por que isso chama atenção? Porque se o ministro tivesse pautado, se tivesse julgado esses recursos, o TCU poderia dar andamento às investigações e, no futuro talvez muito próximo, antes mesmo da operação da Polícia Federal, o TCU poderia suspender todos esses descontos indevidos, né? Se fosse ali identificado essas irregularidades, e como a gente vê, está mais claro do que... Tá muito claro, né? Então, essa demora do ministro Haroldo Cedras em pautar esse julgamento acabou atrasando isso. Então, ele suspende os novos pagamentos, mas as entidades continuavam recebendo dinheiro justamente porque não teve essa auditoria mais ampla, né? Postergando isso para que essas entidades continuassem recebendo esses valores indevidos descontados das folhas dos aposentados e pensionistas. Exatamente. Foi uma procrastinação ali que acabou beneficiando as empresas investigadas. Vocês conseguiram contato com o Tribunal de Contas, com o ministro? A gente procurou o ministro Haroldo Cedras. Esse é um fato importante porque a gente procurou ele às 7 horas de ontem, 7 horas da noite. A gente demandou o gabinete dele e às 8 horas, 1 hora depois, o ministro pautou pela sexta vez, né? Agora pela sexta vez, o julgamento no plenário do TCU que vai acontecer hoje, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado, mas de qualquer forma é um julgamento que ocorre justamente depois de todo o estardalhaço, depois de 1 ano de pagamento indevido, desde do último julgamento até então. Então, um julgamento ali que ocorre depois que tudo já foi feito, depois que a CGU já anunciou que vai suspender todos esses pagamentos, depois da operação da PF, então é aquele julgamento ali mais fácil. Protocolar, né? Protocolar. Agora fica fácil julgar um caso com uma comoção enorme no país, com todos os outros órgãos já dando a sua opinião, o seu parecer. E também é interessante, né, Tássio? Coincidência ou não, agora ele pautou essa proposta depois de você ter procurado, então, o ministro. É isso. Agora a gente, claro, vai acompanhar, vamos ficar de olho na pauta do Tribunal de Contas da União para ver o resultado desse julgamento, que tem como relator o ministro Haroldo Cedras. Perfeito. Tássio, obrigada. Obrigada mais uma vez pela participação com a gente. Olha, lá no Congresso